Graça e paz, queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta que o apóstolo João, ele escreve, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versos de 12 a 14. Nos diz o texto sagrado: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Santo Deus e Pai, te rendemos graças, ó Deus, por podermos ler a Tua palavra de forma livremente, Pai, em nosso país. Queremos bendizer o Teu nome, porque como igreja do Senhor estamos reunidos, ó Deus, nesse momento, no culto ao Teu nome, no culto solene, no dia santo, ó Pai, no dia que o Senhor separou, Pai, para que nós o adorássemos na beleza da Tua santidade. Te pedimos nesse momento que o Teu Espírito Santo nos auxilie, nos ajude na ministração da Tua palavra, ó Pai, que os nossos ouvidos, que a nossa mente esteja cativa, ó Pai, à Tua palavra. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, queremos ser alimentados por Ti. É o que Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos enfrentado os dias difíceis. Por todo lado, nós somos atribulados. Se nós ligamos a TV, nós vemos nos noticiários crimes, mortes, destruição, enfermidade, desolações que chegam às nossas vidas. Os nossos lares, as nossas famílias, muitas vezes, muitos de nós estão sendo devastados. Desempregos, enfermidades, e parece que só problema se levanta e aparece diante de nós. É em meio a esse cenário caótico de grandes dificuldades e de grandes embates que falsos profetas têm se levantado. Pseudos pastores anunciando um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Aproveitam-se dessas situações para apregoar uma cura, para apregoar uma vitória, para apregoar uma bênção que não é aquela que está descrita na palavra de Deus. Mas nós, enquanto igreja do Senhor, o que fazemos? Como devemos reagir diante desse cenário caótico? Onde deve estar o nosso coração? Como então resistir ao dia mau, quando ele chega diante de nós? É justamente sobre isso que o texto que lemos, ele vai nos instruir nesta noite. O texto lido, queridos, ele se encontra na primeira carta que o apóstolo João, ele escreve aos crentes. Essa primeira carta, ela foi escrita por volta do ano 85, ano 95, possivelmente no momento em que o apóstolo estava na cidade de Éfeso, ou até mesmo no momento que ele estava sendo levado à ilha de Patmos, pois foi perseguido, foi deixado nesta ilha, abandonado, até que nela morreu, como um prisioneiro, por volta do ano de 98, depois de Cristo. O objetivo dessa carta, irmãos, ele é claro. O objetivo dessa carta é orientar os crentes, é instruir a igreja do Senhor, que estava passando por várias perseguições, que estava passando por várias tribulações, a permanecerem firmes no Senhor. O cenário que envolve esta igreja é um cenário onde falsos mestres estavam se levantando, falsos profetas, novas seitas, novas heresias estavam sendo disseminadas no meio do povo. Existe um grupo que é muito marcante nesse período, que nós o conhecemos pelos gnósticos. O gnosticismo, ele vinha ensinando e vinha apresentando doutrinas e dogmas que na verdade iam de encontro à palavra de Deus, iam de encontro ao evangelho de Cristo, pois para os gnósticos, Cristo, ele não poderia ser o Deus enviado de Deus Pai. Ele não poderia ser o Filho de Deus pelo simples fato dele ter vindo em carne.
Os gnósticos, eles acreditavam sobretudo que a carne era má, e tudo aquilo que compôs, tudo aquilo que estivesse relacionado à natureza humana, ela deveria ser banida, de sorte que só o Espírito seria então assim utilizado, só o Espírito deveria ser vivificado. Dentro desse pensamento, nós vemos que há um grande desdobramento que alcança os nossos dias. Dentro dessa perspectiva de um não Cristo vindo da parte de Deus, por conta da sua natureza, há um grupo de gnósticos que se apresenta, na verdade, como cristãos, mas na verdade cristãos liberais, que podem fazer tudo, que vão viver em orgias, que vão viver em total dissolução e destruição, porque a carne é má. E o quanto antes essa carne for destruída, o quanto antes essa carne for assim dilacerada, mas então esse espírito será vivificado. Por outro lado, havia um outro grupo de gnósticos que ensinavam, que apregoavam que o espírito, este era puro, e tudo que se relacionasse com o corpo, com o exterior, deveria ser banido. Então eles iam para mosteiros, eles saíam do meio do povo para viver uma vida então de santidade, sem relacionar-se uns com os outros. O que João nos apresenta nesta carta é justamente o oposto, é justamente mostrando que Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo nessa dupla natureza, veio como homem, pois se este não fosse homem, ele não poderia cumprir aquilo ao qual o Pai o designou, mas vem também como Deus para estabelecer o seu reino, para estabelecer o seu trono e o seu governo entre os homens. O Evangelho, essa carta, na verdade, nos apresenta que a salvação que os crentes receberam, ela deveria ser vista, ela deveria ser vivenciada, não só no intelecto, não só numa vida separada, mas no dia a dia, mas eles deveriam estar no meio do povo, influenciando e mostrando que o Evangelho que os alcançou, era o Evangelho que deveria transformar a vida de todos aqueles outros. No capítulo 2 desta carta, o apóstolo João, ele agora vai nos mostrar, ele vai nos trazer um grande fundamento, grandes alicerces, ele vai lançar acerca da teologia, e ele nos mostra justamente o aspecto em que o plano de Deus, em que Deus, Cristo Jesus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, vem ao mundo para então ser o nosso advogado, vem para então nos substituir, vem então para em nosso lugar morrer, conquistando para nós a salvação em Cristo Jesus. E decorrente dessa teologia, decorrente da perspectiva de que este homem agora não era mais condenado, mas que em Cristo ele havia sido justificado, o apóstolo vai orientar, o apóstolo vai lançar fundamentos, vai lançar bases, vai voltar atrás a doutrinas que outrora haviam sido ensinadas pelos outros apóstolos, para que fundamentados nessas doutrinas, nesses ensinos basilares, a igreja pudesse caminhar. E olhando, queridos, para esse contexto, olhando para as doutrinas que nos apresentam esta carta, que nós queremos nessa noite meditar rapidamente em quais motivos nós temos acerca do texto lido para persistirmos diante das adversidades. Quais os motivos que nós, como igreja do Senhor, que estamos num mundo caótico, que estamos num mundo de grande destruição e atribulação, quais motivos nós temos para permanecermos, para persistirmos diante das adversidades? E o primeiro motivo que nós temos, queridos, é porque em Cristo Jesus nós já fomos justificados. Olhe comigo o verso 12. O texto nos diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. É interessante perceber a forma como o apóstolo João ele trata essa igreja, a forma como o apóstolo João ele se dirige a ela, o afeto, o carinho que ele está tratando. E ele inicia essa perícope, ele inicia esse trecho logo dizendo: filhinhos, eu vos escrevo. Porém, logo nessa primeira palavra, filhinhos, embora nós tomemos muitas vezes como um pronome de tratamento, como uma forma em que o apóstolo tratava aquele povo como sendo conhecido como um apóstolo muito amoroso, nós podemos ver que há um conceito doutrinário, há uma doutrina, uma teologia que o apóstolo está lançando. E essa doutrina é justamente a doutrina da adoção. O apóstolo João ele está partindo do princípio de que a quem essa carta está sendo endereçada?
O público que vai receber essa carta, na verdade, estes são filhos de Deus, e por isso a eles os escreve. Quando o apóstolo João diz filhinhos, ele não está apenas usando de modo carinhoso, ele não está apenas sendo afetuoso para com a igreja, mas ele está lembrando esta igreja como que se o próprio Deus falasse por seu intermédio, que eles na verdade são filhos de Deus. Eles foram adotados pelo Senhor no grande plano redentivo de salvação. Essa igreja agora faz parte, participa dessa filiação como consequência da obra de Cristo. E a eles, a estes filhinhos, o texto nos diz: eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. Aqui nós temos ainda nessa primeira oração, já uma segunda doutrina que o apóstolo João ele está trazendo, a doutrina da justificação. O apóstolo João está mostrando: eu escrevo a vocês porque os pecados de vocês, estes pecados já foram perdoados. Ou seja, Cristo na cruz do Calvário, que é justamente o que ele vem falando no início do capítulo 2, pois... filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, vocês estão recebendo esta carta porque o pecado de vocês já foi perdoado, não por vocês, não por mérito de vocês, não por obras de vocês, mas porque Cristo já perdoou esses pecados. Quando nós olhamos a palavra perdoado e nós olhamos no texto original, nós podemos ver que a relação dessa palavra, ela se dá nos três tempos verbais. O que o apóstolo está trazendo, o conteúdo teológico que João está apresentando é o seguinte: olha, o pecado de vocês já foi perdoado. Tudo aquilo que vocês fizeram, de hoje para trás, esses pecados já foram perdoados, porque vocês são filhinhos, vocês não são criaturas, mas vocês são filhos, vocês foram adotados pelo Senhor. Então todos esses pecados já foram perdoados. Mas olhando o texto, nós vemos também que essa palavra perdoado, ela se liga ao tempo presente. Como se João estivesse dizendo: o pecado que vocês estão cometendo agora, nesse exato momento, enquanto vocês leem essa carta, enquanto vocês ouvem no dia a dia, esse pecado de vocês também está sendo perdoado. O sangue de Cristo, o justo, perdoou o pecado que se deu no passado, mas também está perdoando o pecado que está sendo praticado agora, nesse exato momento. O advogado de vocês, Cristo Jesus, Ele vos perdoou. Mas não só isso, como se não bastasse aquilo que vocês fizeram no passado, aquilo que vocês estão fazendo agora no presente, mas tudo aquilo que vocês ainda vão fazer, todos os pecados que vocês ainda vão cometer em vida, estes pecados já foram perdoados por Cristo na cruz do Calvário. E por isso eu vos escrevo, filhinhos, porque os vossos pecados já foram perdoados. Essa teologia, esse entendimento, essa compreensão é um grande divisor de almas em nossas vidas. Na verdade, ele deve ser. Entretanto, muitos que se dizem amantes da teologia, muitos que se dizem conhecedores das Sagradas Escrituras, não compreendem a verdade que está aqui atrelada. E pensam que porque os pecados que vão cometer já foram perdoados, acreditam que não precisam mais pedir perdão por esses pecados, e mais, e pior, acreditam que podem viver uma vida dissoluta, podem viver da forma que bem querem, da forma que bem entendem, porque em Deus já tiveram os seus pecados perdoados. Isso é um engano, queridos. O apóstolo João ele está dizendo filhinhos, ou seja, aqueles que são filhos, aqueles que são adotados, aqueles que foram enxertados, vocês tiveram os seus pecados perdoados. E esses que são filhos nunca viverão desta forma, numa vida dissoluta e entregue aos seus pecados. Mas como um consolo, o apóstolo João está dizendo: filhinhos, vocês que receberam a Cristo, vocês que foram salvos, vocês que foram transformados, vocês que lutam constantemente contra o pecado, há um consolo para o coração de vocês. O pecado que vocês ainda nem fizeram, o pecado que vocês ainda irão cometer em Cristo, vocês já foram
perdoados. Na parte B do verso 12, ele agora nos mostra como esse perdão é possível, como essa justificação ela foi eficaz, como essa justificação ela foi eficiente. Ele diz: os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Ou seja, não é por causa de vocês, não é pela obra de vocês, não é pelo que vocês podem fazer, não é porque vocês estão aqui dominicalmente, não, mas é pelo seu nome que os pecados foram perdoados. Ou seja, o pecado de vocês foi perdoado, o nosso pecado foi perdoado, não pela nossa força, não pelo nosso mérito, não pela nossa capacidade de não pecar, não pelo nosso esforço de santificação, não, mas pelo nome, qual aos Hebreus vai dizer, a qual Deus exaltou sobremaneiramente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, em que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É por este nome que o pecado de vocês, que o nosso pecado foi perdoado. Por isso, filhinhos, eu vos escrevo. O que o apóstolo João está dizendo é: vocês estão vivendo num contexto, num momento de grande adversidade, num momento de perseguição, no momento em que falsos mestres têm se levantado, em que falsos ensinamentos têm sido dilacerados no meio de vocês, têm sido disseminados. Mas eu escrevo a vocês para dizer que vocês devem persistir, porque vocês já foram justificados. A maior bênção, a maior salvação, o grande, tão grande livramento que vocês precisavam vivenciar, vocês já vivenciaram, vocês já foram alcançados por Ele, porque vocês são filhinhos. Porque o pecado de vocês, porque o nosso pecado já foi perdoado. E foi perdoado por intermédio de Cristo, na cruz do Calvário, que nos salvou e que nos justificou. Diferente, queridos, não é conosco. Diferente não é com a vida que nós temos. Diferente não é com as nossas adversidades. Diferente não é com os problemas que nós enfrentamos. É bem verdade que nos dias presentes temos sido atribulados, mas o que o texto nos ensina nessa noite é que somos filhos de Deus. E que independentemente da situação, da adversidade, do problema, da dificuldade, tudo isso está cooperando, tudo isso está produzindo um peso de glória muito excelente. Porque os nossos pecados já foram perdoados e nós estamos vivendo dia após dia para sermos conformados à imagem de Cristo Jesus. Queridos, eu não sei o que mais talvez você possa querer para lidar com esses problemas da sua vida, talvez para lidar com o pecado que se aponta diante de você e que te acusa. O entendimento da teologia, o entendimento da doutrina da justificação, o entendimento da adoção, o entendimento da graça de Deus. Toda essa doutrina, todo esse conhecimento que nós temos, que nós detenhamos, isso precisa descer para o nosso coração, queridos. Chegar ao nosso coração, ao ponto de nos acalmar, ao ponto de enfrentarmos toda e qualquer adversidade, sabendo que em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Sabendo que independente do pecado que cometemos, se nos arrependermos e abandonarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Muitas vezes as adversidades que nós lidamos é por consequência do nosso pecado. E muitas vezes nós queremos nos flagelar, nos autoflagelar, achando que porque é consequência do mal que fizermos, nós merecemos, e não há perdão e não há mais graça sobre nós. Não! O apóstolo João diz: eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Vocês têm Cristo Jesus, o justo, que já perdoou o pecado de vocês. Que já perdoou o nosso pecado. Não pelo nosso mérito, não pelo que nós podemos fazer, mas pelo seu nome, pelo nome dEle, pela sua obra. E aqui, queridos, nós temos o primeiro motivo pelo qual nós devemos persistir diante das diversidades, diante dos problemas.
o conhecimento da doutrina do Senhor, o conhecimento da justificação, o viver a justificação e compreender o estado em que estamos. Isso deve ser aquilo que nos motiva a nos levantar todos os dias de manhã e enfrentarmos todo e qualquer problema. Mas não só isso. Há um segundo motivo pelo qual nós devemos persistir diante das adversidades, e nós podemos ver ali no verso 13. Pois em Cristo Jesus nós temos o conhecimento do Pai. O segundo motivo pelo qual nós devemos persistir diante dos problemas, diante das adversidades, é porque em Cristo nós conhecemos a Deus o Pai. O verso 13 nos diz: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Algo que nos chama a atenção nesse texto, nessa perícope. O apóstolo João, ele parece dividir grupos na igreja a quem ele vai dar instruções específicas. Ele diz filhinhos. No verso 13 ele diz agora pais. Na parte B do versículo 13 ele vai dizer jovens. Mas o que nós queremos perceber, o que nós queremos assim compreender acerca dessas orientações do apóstolo, é que não necessariamente ele está dizendo palavras específicas a grupos específicos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai nos dizer justamente isso, que na verdade João, ele não está dividindo grupos, ele não está dando instruções específicas a grupos, mas essas instruções que são dadas aos pais, que são dadas aos jovens, na verdade elas são dadas a toda a igreja. Toda a igreja pode viver e deve vivenciar todas essas instruções que a eles estão sendo ministradas, que a eles estão sendo administradas. O que João está mostrando é que há um grupo mais maduro, há um grupo que, como pais espirituais, exercem liderança, exercem sabedoria. Há este grupo mais maduro. Existe um outro grupo que está em desenvolvimento, existe um grupo que está em aperfeiçoamento. Mas, mesmo esse grupo que está em aperfeiçoamento, esse grupo já é mais maduro para um terceiro grupo. Ou seja, de sorte que todos no corpo de Cristo desenvolvem o papel de pais, como também de filhos, como também de jovens. Então, em todo o conjunto, em toda a igreja, há essa multiforme, há essa divisão e, ao mesmo tempo, coesão entre esses grupos. Ao passo de que a instrução que está sendo dada aos pais não necessariamente restringe-se àqueles que são pais biológicos, aqueles que são pais de fato. Não, o que João está falando é de uma maturidade. O seu discurso sai de um papel de uma maturidade espiritual, de um grupo mais maduro que deve dar suporte a um outro grupo que está em desenvolvimento, mas que ainda assim, esse que está em desenvolvimento já o é mais maduro que outros neófitos que acabaram de chegar à igreja, a esta comunidade. E o apóstolo segue dizendo: pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Ou seja, vocês, crentes antigos, vocês que conhecem a doutrina, vocês que não são novos na fé, vocês que estão dominicalmente nesta casa, ouvindo as instruções do Senhor, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Queridos, aquele que existe desde o princípio é o próprio Deus, é o Deus Pai. Aquele a quem Cristo, o Filho, é a encarnação, é a imagem perfeita do Pai. E quando nós olhamos especificamente nos escritos de João, tanto no seu evangelho como aqui nas suas cartas, toda vez que João ele está utilizando a palavra princípio, aquele que existe desde o princípio, não necessariamente João, ele está remetendo, ele está se referindo ao texto de Gênesis capítulo 1. Quando nós olhamos para Gênesis 1, nós podemos ver que o texto diz que no princípio criou Deus o céu e a terra, que no princípio Deus criou todas as coisas. Mas o que João está dizendo é algo mais profundo, é algo que vai mais além. Ele diz: vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Ou seja, vocês conhecem, vocês ouviram falar daquele que criou o princípio. Como ele diz no seu evangelho: e no princípio era o verbo, e o verbo
estava com Deus e o Verbo era Deus. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, antes que houvesse dia, como nos diz o profeta Isaías, o Senhor Deus, Ele já existe, Ele já era. Então o que João está dizendo é que vocês têm o conhecimento do Deus eterno. Do Deus que não foi criado, mas do Deus que fez criar todas as coisas pelo poder da sua palavra. Do Deus que existe antes do princípio existir. Antes de Gênesis 1 acontecer. Antes daquele princípio ser formado. O Deus a qual o apóstolo João está mencionando é o Deus que existe muito antes de que a nossa mente, de que a nossa compreensão humana possa conceber o início de todas as coisas. E ele diz: eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Irmãos, nós conhecemos aquele que existe desde o princípio. E se há um conteúdo nas Escrituras Sagradas que nós precisamos estudar, que nós precisamos nos debruçar, que nós precisamos desenvolver, é justamente no conhecimento de Deus. O conhecimento do Senhor está diretamente ligado ao temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, vai nos dizer o texto sagrado. Nós precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer quem Ele é, para que então possamos nos relacionar com Ele. Nós temos vivido um tempo em que, mais uma vez, como os gnósticos vivem, há uma grande dissociação de pensamentos. Existe um grupo que vai dizer que conhece a Deus apenas de forma experimental, apenas por meio dos seus sentimentos. Então eu vou conhecer a Deus, eu vou descartar as Escrituras Sagradas e eu vou conhecer a Deus à luz das minhas próprias experiências. Existe um grupo que pensa e vive dessa forma. Entretanto, existe um outro grupo que diz: não, eu vou conhecer a Deus e vou conhecer pela palavra, levando o texto à sua exaustão. E gasta-se tempo, e gasta-se vida, e debruça-se sobre os estudos, sobre os escritos, sobre os originais. Entretanto, esse conhecimento não desce ao coração. E de forma distinta, cada grupo busca um conhecimento, entretanto, que não é o conhecimento de Deus. O que João está dizendo é que, olha, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Vocês precisam ter o conhecimento de Deus, tanto no intelecto, por meio das Escrituras, porque a única forma de conhecermos a Deus é pela sua palavra revelada. Entretanto, este conhecimento, ele precisa estar internalizado, ele precisa habitar ricamente em vós, ele precisa habitar ricamente em nós, para que na nossa vida prática, para que na nossa vida diária, nós possamos viver à luz do conhecimento que temos. O cenário que essa igreja vive é justamente esse. Estava no meio dos gnósticos e eles apresentavam uma novidade acerca do conhecer de Deus. Eles diziam que somente eles tinham um conhecimento e que a igreja precisava abandonar os escritos apostólicos e viver à luz desse conhecimento novo, dessa nova revelação que estaria sendo trazida para eles. Mas o que João está dizendo é que eu vos escrevo, porque vocês são maduros, vocês são antigos na fé e vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Vocês compreendem quem é Deus. Vocês compreendem quem é Deus à luz da doutrina dos apóstolos, à luz do que Ele mesmo se deixou revelar e se deixou conhecer. Mas não apenas isso, João continua: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Quando nós olhamos para o verso 14, nós vamos ver que, por uma relação de paralelismo, toda a estrutura do verso 12 e do verso 13, ela vai ser assim repetida. Entretanto, algumas informações a mais estarão sendo acrescentadas e que nós analisaremos logo mais a pouco. Entretanto, quando João está dizendo a jovens, eu vos escrevo porque vocês têm vencido o maligno, nós precisamos entender que este vencer o maligno, ele se dá diretamente pelo conhecimento de Deus. No verso 14, João vai dizer que os jovens são fortes, mas nós vamos perceber que essa força não diz respeito à sua vivacidade, à sua juventude, à sua jovialidade, mas não, a forma de vencer o maligno, como esses jovens já têm o vencido, é porque eles conhecem a Deus.
E é sobre o conhecimento de Deus, queridos, que nós precisamos nos deter. É sobre o conhecimento de Deus que nós precisamos nos aprofundar. É à luz do conhecimento de Deus que nós devemos vivenciar as nossas vidas. Nós passamos por dificuldades. Nós passamos por adversidades. A enfermidade chega diante de nós. A falta de emprego. A depressão, as drogas, tantos problemas nos açoitam, tantos problemas se aproximam diante das nossas casas, diante das nossas famílias. Mas como resistir? Como se manter persistente? Como se manter firme no dia mau? Em Cristo, conhecendo a Deus. Nós precisamos que o conhecimento que temos, ele desça ao nosso coração, de modo que as nossas atitudes mudem. Como nós cantamos ainda há pouco, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vinda, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei ao Deus da minha salvação. Não adianta nada ler livros de teologia, não adianta nada estar aqui dominicalmente ouvindo e aprendendo das doutrinas da graça, se esse conhecimento não desce ao nosso coração e nos faz agir de forma diferente diante do dia mau. Vivemos uma época onde nós nos orgulhamos de determos a teologia reformada, de sermos calvinistas. Mas será que o nosso calvinismo ele permanece diante do câncer? Será que o nosso calvinismo ele permanece diante da falta de emprego, diante da adversidade dentro dos nossos lares? A doutrina que recebemos, o conhecimento que detemos, ele precisa ser vivenciado. Ele precisa ser experimentado dia após dia, porque senão ele é apenas um conhecimento. Senão ele é apenas uma informação. Nós precisamos conhecer a Deus, se nós quisermos vencer este mundo. O que vamos perceber no verso 14, que na verdade nós já o vencemos. Na verdade, Cristo venceu por nós. Mas a maneira pela qual nós vamos lidar dia após dia com tantas adversidades, em primeiro lugar, compreendendo que já fomos justificados, que não há mais acusação sobre nós. Mas é compreendendo também que precisamos ter o conhecimento de Deus, e por meio desse conhecimento, vivermos dia após dia. Mas em terceiro e último lugar, queridos, há um terceiro motivo pelo qual nós devemos persistir em meio à adversidade. E esse terceiro motivo é porque a palavra de Deus, ela permanece em nós. O verso 14 nos diz: Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Vocês podem perceber que numa poesia, como que numa relação de paralelismos, agora João ele está repetindo fragmentos do verso 12 e fragmentos do verso 13, juntando para assim compor e formar o verso 14. Ele está, por meio da repetição, reafirmando, trazendo uma ênfase para a doutrina a qual ele acabou de mencionar. Ele acrescenta: filhinhos, eu vos escrevo porque vocês conhecem o Pai. Vocês também conhecem o Pai. Os pais conhecem aquele que existe desde o princípio. E jovens, eu vos escrevi. Ele acrescenta: porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E aí repetindo o verso 13: e já tendes vencido o maligno. Queridos, quando olhamos para esta última seção do verso 14, João, ele agora vai trazer uma força para caracterizar os jovens, para caracterizar a igreja do Senhor. E ele diz: vocês são fortes. Entretanto, muitos acreditam que essa força está no seu próprio braço. Muitos acreditam que essa força diz respeito à juventude, à capacidade, à jovialidade, a resiliência da juventude de lidar com adversidades. Mas não é isso que João está falando. Não é essa força física, não é essa força de idade, não é essa disposição.
Porque toda essa força, toda essa disposição, sem a palavra de Deus, ela não é nada. Por isso que o apóstolo vai dizer: eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Aqui, queridos, está a grande ênfase que o apóstolo está dando, mais uma vez por meio da repetição, trazendo a informação de que é a palavra de Deus, de que é por meio da palavra de Deus, por meio do conhecimento de Deus, que esta igreja, então, vai se manter firme, mesmo que diante de grandes adversidades. É por meio do conhecimento, é por meio da palavra, como nós lemos no Salmo, que é o alimento para as nossas almas, que é luz para o nosso caminho, que é verdade. É por meio desta palavra, é por meio deste conhecimento que então a igreja se fortalece. É por meio deste conhecimento então que a juventude se mantém forte. Pois eles, esta igreja, que aqui é representada por este grupo de jovens, já tendes vencido o maligno. E aqui está mais algo brilhante da nossa teologia. Cristo, queridos, Ele já venceu. Nós não precisamos sair para vencer o mundo. O mundo já foi destruído. Em Cristo nós já somos mais que vencedores. Nessa noite você está me ouvindo falar muito sobre vencer, sobre enfrentar. Mas eu quero deixar claro que esse vencer, esse enfrentar, embora que lidando com situações rotineiras, ele não diz respeito a uma vitória material. Nós podemos vencer o mundo, inclusive morrendo. Nós podemos vencer o mundo, inclusive no desemprego, inclusive no câncer, inclusive na adversidade. Porque o vencer, queridos, a qual o apóstolo João ele está falando, é aquele que ele mesmo fala quando escreve o livro de Apocalipse. É aquele vencedor que herdará a coroa da vida, que herdará a vida eterna como coroa, como recompensa. Esse vencer não diz respeito a situações materiais, esse vencer não diz respeito a coisas rotineiras e cotidianas. Por isso que, independentemente de como estejamos vivendo no nosso dia a dia, em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas não somos mais que vencedores como esses pseudos pastores anunciam, de uma teologia de prosperidade, de que amanhã você vai receber uma promoção no emprego, vai trocar de carro. Não! Pouco importa se você vai ser promovido. Pouco importa se a cura vai chegar no teu lar. Pouco importa o que acontecerá, mas em Cristo, se a palavra de Deus permanecer em nós, em Cristo, nós já somos vencedores, porque Cristo já venceu. E por Ele, por conta do nome dEle, é exclusivamente por causa dEle que nós vencemos o mundo. Como nos diz o texto, nós já temos vencido o maligno. Todo esse conhecimento, irmãos, deve nos levar a uma vida diária de adoração e de intimidade com o nosso Deus. São verdades basilares do cristianismo que nós já conhecemos. São doutrinas antigas que são trazidas à nossa mente para que nós possamos então nos lembrar, nos rememorar. Mas nós precisamos compreender que este conhecimento de Deus, que o permanecer em Deus e a sua palavra em nós, deve ser o que nos impulsiona a vida, a uma vida de total adoração e louvor ao Senhor. O apóstolo João escreve essa carta, e nessa perícope, falando à igreja do Senhor, ele relembra o que essa igreja já conquistou. E por que essa igreja deve permanecer, deve persistir, mesmo em meio à adversidade. E nessa noite, me juntando ao apóstolo João, pela palavra do Senhor, eu quero vos lembrar, Igreja Presbiteriana do Largo da Paz,
o pecado de vocês já foi perdoado. O nosso pecado já foi perdoado. Nós temos motivo para enfrentar, nós temos motivo para persistir, para continuar, para não desanimar. Porque em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. Nós fomos adotados. Nós fomos recebidos como seus filhos. Mas não apenas isso. Ele nos perdoou. Nós somos livres do pecado. Nós somos perdoados. Por conta dele. Por conta de Cristo. Homens da Igreja Presbiteriana do Largo da Paz, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Vocês foram instituídos nesse lugar para serem liderança, para juntamente com o conselho desta casa, auxiliar o pastor desta igreja na condução do rebanho de Cristo. Homens de Largo da Paz, vocês são conclamados a viver conforme o conhecimento que vocês recebem dominicalmente. Dominicalmente nessa casa, a palavra do Senhor tem sido pregada. E vocês precisam, homens de Largo da Paz, se levantar como homens fortes, como líderes nos seus lares, como homens que conduzem a primeira igreja, a família de vocês, aos pés do Senhor. Mulheres dessa igreja, vocês são conhecidas pelo trabalho forte, pelas grandes atividades, por aceitarem desafios. Mas vocês precisam ser mestras do bem, como nos diz o apóstolo Paulo. Vocês precisam ser exemplos para as mulheres mais novas dessa casa. Vocês precisam amar ao Senhor e amar ao marido de vocês, de sorte que vocês vão ensinar, vão instruir as mais moças a amarem os seus maridos. Vocês são conclamadas pelo Senhor a viver conforme o conhecimento que vocês têm. Jovens, vocês são fortes. A palavra de Deus está em vós. Vocês têm vencido o maligno. Igreja Presbiteriana do Largo da Paz, vocês são uma igreja forte. Vocês têm passado por muitas adversidades, mas vocês devem permanecer fortes no Senhor, porque a palavra do Senhor tem sido anunciada neste lugar, porque vocês têm a palavra do Senhor. Vocês precisam continuar, permanecer, trabalhar, porque em Cristo, nós, a igreja do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Não nas bênçãos desse mundo, não nas vitórias desse mundo, mas na vitória que recebemos pelo perdão dos nossos pecados e pela nossa adoção como filhos de Deus. O apóstolo João nos lembra de que somos fortes, de que a palavra de Deus permanece em nós. E por conta disso, nós já vencemos o maligno. Que como igreja do Senhor, nós possamos compreender que independentemente da dificuldade, da adversidade ou do pecado, em Cristo, nós somos filhos de Deus. Nós não estamos só. O Senhor está conosco, Ele nos adotou. Ele nos fez seus filhos. Mas nós somos exortados também pelo Senhor a buscarmos dia após dia o conhecimento de Deus, a crescer na graça e no conhecimento, a nos desenvolver, a gastarmos tempo buscando ao Senhor e a Sua palavra, para que possamos então viver conforme aquilo que nós entendemos. E em terceiro e último lugar, nós somos lembrados que a nossa força, ela nasce do Senhor. Nós confiamos no Senhor e nele nós permanecemos. Que como igreja do Senhor, nós possamos continuar firmes até o dia final. Que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que o Senhor nos ajude.